Olá, Alcatel. Hoje eu vim falar aqui sobre o livro As Lutas, a Glória e o Martírio de Santos Dumont, escrito por Fernando Jorge. Em um dos meus últimos vídeos eu já tinha falado os benefícios de se ler uma biografia, e nesse mesmo vídeo eu menciono que em breve eu leria esse, e venho aqui dizer que eu concluí em 6 dias. É uma leitura muito boa, muito cativante. Não é à toa que eu li bem rápido, pois é um livro com as 500 páginas. E em 6 dias eu concluí ele, pois a cada capítulo você quer saber qual será a próxima invenção de Santos Dumont. E isso me deixa bastante curioso e faz com que eu queira ler mais, mais e mais e mais. Então, Fernando Jorge sabe como deixar aquela pitadinha de quero mais no final de cada capítulo. Então vamos lá. Santos Dumont gostava bastante de ler na infância. Seu escritor preferido era Júlio Verne. Talvez até tenha sido inspirado por esse escritor, tendo em vista que o romancista criou uma obra que uma das suas personagens criava uma máquina mais pesada que o ar, que podia fazer com que o homem voasse. E essa era a vontade de Santos Dumont também. Ele queria criar algo que fizesse com que o homem pudesse dirigir através dos ares, pelo céu. Essa era a vontade esse era o objetivo, a missão dele, o propósito dele. E ele conseguiu, né? Mas para ele conseguir isso, ele teve que estudar muito, pesquisar muito. E ele começou aos poucos. Primeiro, ele foi atrás dos balonistas, as pessoas que andavam de balões, que ele queria conhecer como aquilo funcionava. Então, primeiro ele foi atrás dos balonistas e começou a voar. Depois disso, criou seu primeiro balão. Ele criou o primeiro balão dele se chamava Brasil, e ele modificou várias coisas dos seus balões comparados aos que já existiam. E uma das suas invenções foi fazer um balão dirigível, que o, o piloto ia ter total controle, ia conseguir fazer com que o balão saísse de um lugar, fosse para outro e voltasse para o mesmo ponto. Que isso era impossível, isso não existia ainda no tempo de Santos Dumont. Então ele inventou isso. E ele ficou mais famoso quando fez com que o seu balão dirigível desse a volta ao redor da Torre Eiffel e voltasse para o ponto de partida. Esse feito foi uma das giradas de chave na vida de Santos Dumont. Foi com que fizesse que ele ficasse bem famoso com esse feito, e foi aí uma das viradas de chave na vida dele. Para você ter noção, É, ele criou cerca de 10 balões, desde quando criou o primeiro, que foi o Balão Brasil. Criou o sétimo balão dele, ele criou para corrida, mas como ele não tinha concorrentes, acabou que ele nem usou tanto esse balão. E criou o 8, o 9, o 10, sempre inovando, sempre mudando um pouco, sempre aprimorando. Ele era bem ambicioso nisso. Até que chegou um ponto que ele criou o primeiro avião, que foi o 14 bis, que ganhou um prêmio até por isso, porque ele foi o primeiro homem a criar o avião. Que o avião consistia em quê? Numa aeronave que conseguisse voar por conta própria, sem precisar da velocidade dos ventos, como os balões necessitavam, ou então de catapultas, que não precisava de catapulta. Então ele voava por conta própria. E o objetivo para ganhar o prêmio era que essa aeronave voasse por cerca de 100 metros. E Santos Dumont conseguiu esse feito. Ele voou por cerca de 100 metros e na altura era só 1 metro do solo. Mas ele conseguiu o objetivo, que era voar por 100 metros. Logo após conquistar esse feito, ele não parou. Ele criou a Libélula, a Demoiselle, que era um avião bem menorzinho, mas que voava bem mais alto e numa distância bem maior.
Era comum ver ele voando pelas ruas de Paris no Demoiselle, na Libélula de Asas de Seda. Eu vou encontrar aqui uma foto. Primeiro eu vou mostrar a foto do 14 bis, que foi o primeiro avião. Esse aqui, ó. Esse era o 14 bis. Esse foi o que ele voou 1 metro acima do solo. Cerca de 1 metro. Era 80, 90 centímetros. E por 100 metros. Esse é o 14 bis. E essa daqui é a libélula, que era comum ver ele voando nela pelas ruas de Paris. Inclusive, esse daqui, ele queria tanto que todo mundo tivesse acesso, que ele mostrava como era feita, como tinha que fazer, como podia pilotar ela, para que todo mundo tivesse acesso. Então, essa daqui foi uma das mais populares, pois muita gente usava essa daqui, muita gente sabia como construir, porque o objetivo dele não era que aquilo ficasse guardado para ele, ele queria que todo mundo pudesse voar um dia. Então, essa última foi uma das últimas invenções dele. Ele já tinha aí meio que se aposentado e o pessoal pegava como base essas invenções e aprimoravam. E acabou que chegou um tempo que as aeronaves, os aviões já estavam bastante avançados e militares começaram a usar na guerra. E Santos Dumont não gostou nada disso. Inclusive até lutou para que fosse proibido usar aviões em guerras. Pois, não sei se vocês sabem, mas existem crimes de guerra, que são coisas que não podem fazer ou serem usadas na guerra. Como, por exemplo, colocar veneno na água. Isso era proibido numa guerra, fazer isso. E ele queria que os aviões entrassem nesse mesmo conceito, que fosse proibido, pois seria de uma seria uma arma mortal usar essas aeronaves numa guerra, mataria muitos inocentes e iria ter muito mais problemas. Então ele lutou bastante para que fosse proibido, mas porém não não conseguiu, né, que isso fosse evitado. Então, junto com a doença que ele tinha, esclerose múltipla, junto com depressão, causada até por isso, por saber que sua criação estava sendo usada para o mal, acaba que ele comete suicídio. Ele é encontrado com a gravata no pescoço e comete suicídio. Mas, como ele era uma pessoa muito famosa, não queriam divulgar isso. Então, deram a morte dele como infarto. Só foram descobrir muito depois que ele tinha cometido suicídio. E basicamente, essa é a história da vida de Santos Dumont. Nessa obra aqui tem muito mais coisas que vocês vão aprender, vão conhecer. Muito importante nós sabermos da história das principais pessoas do nosso país. Inclusive, Santos Dumont é capaz que seja mais conhecido fora do que aqui, de ser mais prestigiado fora do que aqui. Existem várias estátuas dele em Paris, de Santos Dumont, e ele foi uma figura importante para a gente, para o mundo, né? É o pai da aviação. Agora, contando uma curiosidade bastante emocionante, na infância de Santos Dumont, ele costumava brincar de uma brincadeira chamada Pássaro Voa, em que consistia que um líder falava coisas que voavam e você tinha que repetir para dizer se aquilo realmente voava. Por exemplo, o líder falava pássaro e os demais gritavam voa, águia, voa. Aí, num dado momento, o líder falou homem e todos falaram que não voava, só Santos Dumont disse que voava. Então todo mundo dizia que ele estava errado, que homem não voava. E ele disse, não, homem voa, eu não vou pagar a prenda porque homem voa. E ficou por isso, né? Quando foi mais tarde, Santos Dumont já adulto, quando ele fez o feito de dar a volta na Torre Eiffel com o balão dirigível, um dos seus amigos de infância manda uma carta. Santos Dumont, você estava certo desde pequeno. Homem voa.
E é muito emocionante essa carta, porque tem muito mais detalhes, né? E você vê ali que ninguém acreditava nele na infância. Dizia que ele era louco, que ele não ia conseguir fazer com que um homem voasse. Que lembra isso, lembra até um aforismo de Epicteto, que fala mais ou menos assim: não se abatam quando zombarem de ti, pois eles te prestigiarão pelos mesmos motivos que riram de você. Ou seja, o mesmo pessoal que riu de Santos Dumont por ele acreditar que iria fazer o homem voar, que o homem um dia ia conseguir voar, essas mesmas pessoas que riram dele, quando ele conseguiu o feito, foi as que prestigiaram ele, foi as que admiraram ele, entende? Então, ficamos aí com essa lição que podemos aprender com Santos Dumont e com Epicteto. Como eu falei no meu vídeo passado sobre os benefícios de se ler biografias, em um dos benefícios que eu falo é de conhecer a história, né? Então, aqui eu pude conhecer a história de um potiguar, pois Augusto Severo, um homem nascido em Macaíba, aqui próximo à minha cidade, ele foi um responsável por ajudar Santos Dumont nas suas pesquisas de aviação. Tendo em vista que Augusto Severo foi o responsável por criar um projeto que o governo iria dar a Santos Dumont 100 contos de réis para suas pesquisas. Ou seja, o governo iria financiar Santos Dumont para que ele pudesse usar o dinheiro para construir suas aeronaves, para pesquisar. E o responsável foi Augusto Severo, um potiguar. Então fiquei muito feliz de conhecer isso. Nunca imaginava. E ao ler eu fiquei bastante feliz com essa descoberta. Então, pessoal, esse foi um pouco que eu quis passar para vocês sobre a biografia de Santos Dumont. Como eu já falei, tem muito conteúdo aqui, muito conteúdo que principalmente nós brasileiros deveríamos conhecer a história de Santos Dumont. E aí fica a dica para vocês: As Lutas, a Glória e o Martírio de Santos Dumont. Espero que tenham gostado. Se puder curtir e comentar, fico muito agradecido. Até a próxima.